Mas, meus queridos, eu gostaria de, nesta noite, aproveitar o momento e a oportunidade de estar com os amados irmãos e não poderia deixar de compartilhar da palavra do Senhor. E eu espero que a palavra que eu lerei essa noite, ela se revele por si só às nossas vidas. A palavra de Deus, ela é autossuficiente. Ela não depende de nós, mas nós dependemos dela. Então, que realmente a palavra do Senhor, ela venha tocar, falar as nossas vidas, ao nosso coração, e que nós não percamos de forma alguma como igreja esse amor, esse apego à palavra do Senhor, a estarmos não apenas lendo, ouvindo, mas também vivendo a palavra. Amém? Vivendo a palavra, respirando a palavra, nos alimentando da palavra, transmitindo a palavra, que realmente ela esteja sempre viva no nosso meio, nos nossos corações. Amém? Só antes de ler, gostaria de comentar mais um pouquinho também, que eu estava esquecendo já, ainda a respeito dos trabalhos da Secretaria Executiva. Há muito tempo, inclusive, que nós gostaríamos de ter estado aqui com a igreja, mas em virtude do próprio trabalho que eu desenvolvo, visitando a todas as igrejas, e de algumas demandas, de necessidades que muitas vezes as igrejas têm, isso acaba dificultando um pouco nós estarmos nos locomovendo e estando com todas as igrejas, né? Nesses pouco mais de 3 anos que eu estou na Secretaria Executiva, recentemente agora que eu estive visitando 50% dos nossos trabalhos no Estado. Isso porque nós estivemos envolvidos até o momento ainda, inclusive ainda estou responsável pela igreja lá de Otacílio Costa, que estava sem pastor. Então, na ausência do pastor lá, eu estava como pastor daquela igreja. Estive também presidindo a igreja em São José, a igreja da Proclamação, que também estava sem pastor, devido ao pastor que faleceu lá. Graças a Deus, em São José, nós conseguimos já enviar um pastor para lá, o pastor Vlamir, aqui de Concórdia, né? O Vlamir e a Eliamar estão agora lá em São José, foram enviados para lá. E em Otacílio Costa, também nós já conseguimos um pastor, o pastor Antônio Carlos. Então, graças a Deus, isso vai nos dar uma liberdade maior e mais tempo para estar com as igrejas do nosso estado. Mas nós estamos aí nesse trabalho, rodeando o estado, visitando as igrejas, vendo os irmãos, justamente porque nós temos essa proximidade com as igrejas, né? Nós queremos estar perto de vocês, e um dos objetivos que nós temos, inclusive, é de aumentar a comunhão e a proximidade entre nós, igrejas. Talvez você não conheça, não imagine como seja, quantas igrejas nós temos, por exemplo, lá no nosso litoral, ou na região norte do país, do país não, do nosso estado, né? Então nós queremos nos conhecer mais, compartilhar experiências como igrejas, né? Então isso é muito importante. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Eu vou convidá-lo a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Colocamos, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Ó Deus, Tu és um Deus que sonda e conhece todos os corações, Senhor. E sabemos, Senhor Deus, que temos muitas necessidades, ó Pai, muitas angústias e lutas, muitas vezes que passamos, Senhor. E nós queremos trazer tudo, Senhor Deus, diante do trono, Senhor Deus, do Teu altar.
Ó Senhor, Tu és o Deus que tem a solução para todos os problemas, Senhor. E em Ti nós confiamos, Pai. Nesta noite, ó Pai, colocamos esta palavra, Senhor Deus, que temos ouvido, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja falando aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor Deus, esteja sendo guardada, Senhor Deus, no mais íntimo da nossa alma, Senhor. Que Tu esteja, Senhor Deus, promovendo mudanças, Senhor Deus, dia a dia em nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos aproximar, Senhor Deus, do ser excelente, Senhor Deus, da excelência do Teu Filho Jesus, que veio e passou aqui por essa terra, Senhor Deus, como exemplo de vida para nós. Que Tu esteja, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, ser gerado em nosso ser a santificação, Senhor. Regenerando cada dia as nossas vidas, Senhor, para um novo viver diário, Senhor Deus, onde nós possamos nos revestir, Senhor Deus, da roupagem, ó Pai, que Tu tens separado para nós, Senhor. E a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor Deus, e toda a exaltação, porque Tu és Deus sobre todas as coisas. E nós oramos e entregamos esse momento em Tua presença, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. A quem, irmãos, vocês escolhem servir na vida de vocês? Nós sabemos que a idolatria é uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus, é uma perversidade contra Deus. Porque você imagine, o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, criou todas as coisas, e pelo seu poder mantém e faz com que subsistam todas as coisas no seu devido lugar como Ele quer. Ele é um Deus todo-poderoso, nada do que existe existiria sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito sem o seu poder, a sua mão, e nós mesmos não estaríamos aqui se não fosse a sua graça e a sua misericórdia. Então você imagine o Senhor, o Deus todo-poderoso, que fez todas essas coisas, cheio de poder e plenitude, e quando Ele tem o ser humano, obra sua, criação sua, e quando este ser criado por Ele, ele se prostra, ele visualiza uma imagem que é criada pelo próprio ser, que Ele criou, pelo próprio ser humano, ao qual ele se prostra, ao qual ele adora, reverencia e reconhece como se fosse alguma coisa na sua vida. Então, imagine aqui o sentimento do coração de Deus em relação ao homem, quando esse homem ele se afasta de Deus, e ele tem esse tipo de visão em relação a coisas materiais, produzidas pela própria mão do homem. É mais ou menos sobre essa visão que Deus olha para a vida do homem com tristeza ao ver isso, com indignação também em relação ao procedimento do coração humano, que nós podemos ver a pessoa de Deus em relação ao homem que se coloca orgulhosamente contra os preceitos dele, contra as leis que ele criou e contra a sua própria deidade. Claro que aqui nós sabemos que o homem não atinge a sua deidade, né? Mas em relação à honra que nós devemos a ele, né? Aquela prestação de culto que é devida a Deus e que muitas vezes nós desviamos para outras coisas. E a pergunta que eu faria é: a quem nós serviremos na nossa vida? E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que conhecem a palavra, sabem o que é idolatria, sabem o que é o desejo do coração de Deus. Mas eu gostaria mesmo assim de tratar um pouquinho desse texto aqui, porque ele tem algumas coisas muito interessantes. Josué, que era líder do povo de Israel, no momento onde ele está escrevendo ou está recitando isso, né? Não necessariamente foi ele que escreveu, mas ele está no momento onde ele está recitando e falando ao povo algo, porque ele estava no final da sua carreira de liderança na nação de Israel, estava no fim da sua vida. Ele não teve uma vida de liderança tão longa quanto Moisés, porque no momento onde ele assume essa liderança, já é o momento da entrada da terra prometida. Moisés, ele ficou lá no monte, ele foi punido por Deus, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida, e passou
o cajado para Josué. Josué, agora você vai liderar esse povo. Você vai entrar com esse povo. E esse povo já havia adentrado na terra que Deus deu, terra de descanso, na terra tão sonhada pelo povo, aonde eles poderiam considerar um solo, uma terra de posse deles mesmos como nação, terra prometida, onde até então eles nunca haviam tido isso em suas vidas, né? Lá no Egito eles estavam servindo como escravos. Várias gerações passaram no Egito sem ver se realizar a promessa na vida deles. Depois eles atravessam o Rio Jordão, primeiramente o mar, atravessam o deserto, chegam no Rio Jordão, atravessam o rio, entram na terra, e aí então Deus dá a vitória àquele povo. Eles vão tomando conta, expulsando os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, os cananeus daquela terra, e vão possuindo aquela terra. E depois de toda essa jornada bem sucedida, Josué que está no final da vida dele. E é interessante as palavras de Josué. Claro que eu posso imaginar aqui que talvez essas palavras que Josué trouxe sejam palavras do próprio Deus. O próprio Espírito de Deus usando a vida de Josué para advertir o povo. Porque é tão interessante, né, quando um profeta, um homem de Deus, ele é usado para falar ao povo algo que infelizmente vai acontecer lá no futuro. Isso aqui que ele está falando para o povo, talvez, né, muitos aqui, até quando você vai continuar a leitura do texto, é muito interessante que o povo deixa muito claro, não, nós também, nós serviremos ao Senhor. E embora aquela geração realmente ela foi fiel, ela se manteve ali perseverante e seguindo aquele líder Josué, até que passou toda aquela geração. Infelizmente as gerações seguintes, que não haviam lutado pela terra, que não haviam desde cedo visto algumas maravilhas que Deus fez, do sustento de Deus lá no deserto, e receber tudo pronto, acabaram esquecendo-se do seu Deus. Olha que interessante quando temos um problema de amnésia no nosso meio, né? Você já viu alguma situação onde nós temos um problema de amnésia nas nossas vidas? Né? Onde nós nos esquecemos das coisas? Interessante, né? Mas Deus não se esquece de nada. Mas às vezes nós nos esquecemos de Deus, né? É muito fácil, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Então, essas palavras aqui Josué traz para reforçar aqui um compromisso importante que aquele povo precisava ter com o seu Deus. Lembrar algumas coisas, para que no esquecimento eles não se afastassem de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos, é muito fácil nós nos afastarmos de Deus. É muito fácil. Então Josué está ali no finzinho, ele sabe que ele vai partir, e ele deixa aqui algumas recomendações ao povo. É interessante que ele é muito duro com o povo. Diz assim, olha, eu vou jogar a bola para vocês decidem o que vocês querem. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Então, vocês têm os deuses dos vossos pais. Quando diz os vossos pais aqui, ele está se referindo a Terá, lá o pai de Abraão, lá atrás, né? O seu progenitor longínquo, que já era idólatra e já servia a outros deuses, até que Deus chamou Abraão. Vocês têm os deuses dos nossos pais lá de antigamente, antes de termos sido chamados por meio de Abraão. E vocês têm os deuses aqui, dessa terra dos amorreus, que vocês podem servir. Então, decidam hoje o que vocês querem, a quem vocês querem servir. Então, contexto aqui de despedida. Mas ele diz aqui no verso 14, agora pois temei ao Senhor, serviu com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então você veja que mesmo depois de Abraão ter sido chamado por Deus, de Israel ter sido chamado como progenitor das 12 tribos, lá no Egito, que era uma terra de muitos deuses, e alguns deuses considerados fortes deuses, esse mesmo povo aqui se prostrava diante desses deuses, né? Porque ele tá lembrando aqui, ó, aqueles deuses lá do Egito, ao quais serviram os vossos pais,
além do rio e no Egito. Então abandonem a tudo isso e sirvam ao Senhor. O serviço ao Senhor é justamente nós colocarmos a nossa vida à disposição desse Deus. Mas eu vou trabalhar mais um pouquinho justamente a respeito de serviço. Mas a primeira coisa que ele fala a respeito do temor ao Senhor, temer a Deus. Então são 3 coisas importantes que ele diz aqui. E eu gostaria de lembrar isso na sua vida, até mesmo porque, meus queridos, às vezes nós temos experiências muito marcantes em nossas vidas na nossa conversão. Eu vim de um lar que não conhecia a palavra, não conhecia Deus, um lar pagão, onde na minha casa não era muito forte a questão de idolatria, mas nós tínhamos objetos de idolatria, nós nos prostrávamos a falsos deuses até o dia que o Evangelho encontrou as nossas vidas. Então, eu tenho algo marcante que Deus fez na minha vida. Logo que eu me converti, o Senhor me chamou, Ele me deu uma palavra. Isso é interessante, meus queridos, que eu falei antes para vocês, né? Que facilmente nós nos esquecemos das coisas. Eu era um adolescente quando Deus falou que eu estaria trabalhando, cuidando de pessoas. Mas Ele não falou que era, né? Isso caiu no esquecimento. Mas muitos anos depois, o Senhor me fez lembrar pela vida de uma outra pessoa que não conhecia a história a respeito disso. Então nós nos esquecemos, mas Deus não se esquece das coisas. E talvez você tenha tido uma experiência muito marcante, mas o seu filho que nasceu na sua casa, que nasceu já, como alguns gostam de dizer, dentro da igreja, eles estão acostumados, meus queridos, à vida, ao contexto da igreja cristã. Eles estão acostumados com a vida de culto, de ouvir música evangélica ou música gospel, né? Eles têm um outro tipo de vivência. Eles talvez não tiveram uma experiência tão marcante quanto nós tivemos. E há uma nova geração. E é muito mais fácil que esses não consigam visualizar na vida do Senhor Jesus como Deus, aquele Deus ao qual realmente eles necessitam servir, e que eles necessitam também entregar-se, ou entregar tudo que há na vida deles, tudo que eles têm, em serviço a esse Deus. Por quê? Porque eles não passaram por uma experiência a qual nós passamos. Às vezes nós imaginamos que são nossos filhos e que está tudo certo, né? Mas sempre devemos lembrar que Deus não tem netos. Já ouviu essa expressão? Você sabia disso, que Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Então o filho de crente não é crentinho por ser filho de crente. Então, para os jovens, para as novas gerações, lembre-se disso. Talvez você não teve uma experiência marcante na sua vida. Você não teve uma conversão de quando você era lá do mundo e conheceu Jesus. Mas você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ser marcado, você precisa ser circuncidado, né? Pastor Cristiano já circuncidou os jovens aí, Pastor Cristiano? Não pode adiar não, né? Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser circuncidados no nosso coração. É uma marca, né? É uma marca que Deus faz na nossa vida. Você já foi marcado na sua vida? Já foi circuncidado, né? Então, a primeira coisa que ele fala sobre o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é bater os joelhos, né? Ter medo. Meu Deus, esse Deus é terrível. É isso? Não. Ou não necessariamente, né? Depende da nossa situação. Alguns, conforme estiver a nossa vida, sim, né? Vão ver Deus e vão tremer o joelho, meu Deus, ter medo de Deus. Mas aqui a palavra temor está relacionado, mais especificamente a palavra temor, a respeito, a reverência, a honradez. Então a primeira coisa que ele lembra aqui é o temor do Senhor. Respeitem o Senhor. Tenham temor a Ele, tenham reverência a esse Deus, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então a primeira coisa que nós precisamos é temer a Deus, e essa é uma obrigação de todo e qualquer ser humano, independentemente se ele tem religião, se ele conhece a Deus ou não, ele é devedor do temor a Deus. Todo ser humano, né? Se você está aqui hoje, você ainda não conhece o Senhor Jesus, eu quero dizer para você que você deve temor a Deus,
ao Senhor que te criou, que criou todas as coisas. E por 3 motivos básicos, né? Em primeiro lugar, pelo simples fato dele ter criado a nossa raça, ao ser humano, ao indivíduo. Somos criaturas dele. Pelo simples fato de sermos criaturas dele, nós devemos temor a ele. Devemos respeito. Por quê? Porque ele é quem nos fez. Amém? Então, primeiro princípio, porque nós fomos criados por ele. E em segundo lugar, pelo Senhor ter suportado a rebeldia do nosso coração. Quem aqui nunca foi rebelde ao Senhor, não esteve longe dos caminhos do Senhor? Então, por esse fato também, né, de Deus ter sido misericordioso conosco, em virtude da rebeldia do nosso coração, também nós devemos esse temor, esse respeito a Deus. Porque se o Senhor quisera, Ele poderia nos ter fulminado na nossa rebeldia, na nossa dureza de coração. Mas o Senhor é Deus misericordioso, é Deus compassivo. E em terceiro lugar, por ter tido compaixão de nossa miserabilidade e perdição, e ter planejado e executado a nossa salvação. Veja que esse Deus, Ele é o Deus que planejou e executou a nossa salvação, coisa que não era necessária para Ele, né? Olha, eu vou salvar esse povo porque eu preciso desse povo. Como é que eu, como Deus, vou ver sem esse povo? Não, Deus não tinha necessidade, Deus não depende, nem dependia de nós. Foi por amor que Ele fez isso. O que você tinha, o que você tem para oferecer a Deus, que Deus esteja necessitando? Nada. Então, pelo fato de Ele ter nos amado, ter olhado pela nossa vida com misericórdia para nós, e ter nos salvado, nós devemos a Ele temor. A segunda coisa que Ele trabalha aqui é o serviço a Deus. Servir a Deus, sermos servos dEle. E uma das coisas que eu coloquei aqui, é que servir a Deus é algo voluntário do coração humano. Ninguém pode nos obrigar a servir a Deus, pois o servo do Senhor pressupõe submissão voluntária. Muito embora, quero colocar aqui, a soberania de Deus nos impõe que a sua vontade ocorra independentemente de nossa sujeição voluntária ou não, né? Então, a soberania de Deus sobre nossas vidas, ela faz com que os planos de Deus ocorram da maneira como Ele quer, independentemente da nossa vontade. Mas, quando nós falamos de servos de Deus, sermos servos de Deus, isso presume que o nosso serviço seja voluntário. Ou seja, nós devemos colocar a nossa vida no serviço do Senhor. Nós devemos colocar diante de Deus as nossas vidas e o nosso coração para o serviço do Senhor. Não é interessante, irmãos, como nós temos criado hoje, né, alguns tipos de igreja, onde nós temos uma igreja, temos um culto, onde as pessoas vêm assistir a igreja, sentam nos bancos, vão para casa e vivem a sua vida rotineiramente da mesma forma, sempre, como se o culto de domingo fosse apenas um lugar para você sentir-se mais confortável no seu coração. Mas aí quando você pega esse indivíduo, qual é a utilidade dele no meio do corpo? Qual é o serviço dele? Nenhum. Você já observou que muitas vezes na igreja, a obra, ela se desenvolve, ela desenrola, ela ocorre com um percentual muito pequeno dos membros da igreja? E que sempre as mesmas pessoas estão envolvidas em quase todos os trabalhos? Não é assim muitas vezes que ocorre nas igrejas? Por quê? Porque as pessoas, elas não se colocam ao serviço do Senhor. Elas não procuram, elas não se voluntariam para estar trabalhando, elas não são proativas. E muitas vezes nós temos criado igrejas assim, onde o mais importante é o número de pessoas que sentam nos bancos. E não é. Eu estava ministrando recentemente, na sexta-feira, na igreja ali, no centro, ali a missão da igreja Ágape ali, com o pastor Severino, e estava falando para a igreja justamente da questão evangelística.
né, que muitas vezes nós nos esquecemos ou não temos a visão de que cada indivíduo dentro da igreja é ou deveria ter essa consciência de que é um missionário. E muitas vezes a obra de evangelização é relegada ao pastor da igreja, pastor cristiano que tem que recorrer a Santo Antônio, tem que ir para Arabutã, tem que ir para Ipumirim, tem que pregar em todos os lugares. Mas onde estão os servos do Senhor que testemunham a palavra do Senhor? Agora você imagine se cada indivíduo é um servo do Senhor que está trabalhando a serviço da obra de Deus e cumprindo a sua função no corpo. Como esse corpo vai se desenvolver muito mais rapidamente, de uma forma muito mais excelente, quando o corpo ele é um e todos estão trabalhando, e a mão não precisa fazer a função do pé, o cotovelo não precisa fazer a função do joelho, não é assim muitas vezes que está acontecendo, né? Está faltando gente, e um está cumprindo a função da outra. Então o serviço do Senhor ele é voluntário, nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, nós fazemos com que o corpo de Deus se desenvolva de acordo com a vontade do Senhor em nossas vidas. E uma das coisas mais importantes a recomendação agora que Josué diz ao povo é o seguinte: tirai os deuses do vosso meio, tirai os deuses da presença de vocês. Eu não sei quais são os deuses que talvez você tenha em sua vida, mas muitas vezes, meus queridos, nós temos tantos deuses embora não percebamos. Quais são os deuses que estão fazendo com que a nossa adoração seja desviada, que o nosso louvor não chegue na presença do Senhor? E eu coloquei aqui que esse era um grande desafio para um povo que jamais havia visto a face ou a imagem do seu Deus, muito embora tinha visto sinais extraordinários jamais ocorridos no meio dos deuses. Mas aqui há uma situação primária: tirar os deuses do nosso meio ou daquele meio, pois o problema muitas vezes não está na questão de não servir ao Senhor, mas na falta de temor e desrespeito que leva o indivíduo a servir ao Senhor Deus e ao mesmo tempo que serve também ao falso Deus. Veja que o problema do povo aqui não era que eles não reconheciam mais Jeová como seu Deus. Eles tinham Jeová, reconheciam Jeová é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, mas eles também tinham outros deuses, tinham imagens e esculturas, algo que os representava também. Tinham coisas que eles achavam que tal Deus ou tal indivíduo, ele responderia mais rapidamente ou mais facilmente ao clamor das suas necessidades. Já percebeu que no mundo, cada Deus tem uma função? Tem o Deus para as causas impossíveis, tem o Deus para o casamenteiro, tem o Deus disso, Deus aquilo, não é assim? E nós pensamos, esse Deus é muito genérico, eu quero um mais objetivo, o meu problema é esse, então eu vou procurar fulano de tal, o Deus tal. E esse povo aqui, ele não conhecia a face do seu Deus Jeová, ele não conhecia o seu Deus Yahvé. Por quê? Porque eles nunca viram a face. Aí você vai entender por quê. Quando Moisés sobe no monte, está lá 40 dias na presença do Senhor, recebendo tudo aquilo que o Senhor tinha para transmitir ao povo e trabalhando a própria vida de Moisés também, e ele chega, desce na presença do povo e se choca com uma situação, com uma imagem lá, porque Arão foi procurado pelo povo. Chegaram lá para Arão, olha, é o seguinte, 40 dias quase, lá em cima do monte não tem nada para comer, nada para beber. Ou seja, o Moisés já se foi. Esquece lá do teu irmão, porque ele já bateu as botas. O que nós vamos fazer? Estamos aqui perdidos no deserto. Nós precisamos de um Deus que nos guie. Então arruma um Deus aí, mas o que eu vou fazer? Deu um jeito. O que Arão fez? Tive uma ideia. Trago aqui os braceletes, brincos, tudo que tiver de ouro, que eu vou resolver o problema. Fundiram todo aquele ouro, e ele pensou assim, pois é, como é que é o nosso Deus? Alguém já viu Deus aí? Bom, nosso Deus nos tirou do Egito, ele fez coisas tremendas. Que tipo de Deus ele é? Ele é um Deus forte, não é isso? É um Deus forte. O que existe mais forte do que um touro? Né? Eu vou fazer uma imagem de um touro. E ele fez lá a imagem, né, de um bezerro, né, de um animal forte. Esse aqui é o nosso Deus. Pessoal, olha, esse aqui
esse indivíduo aqui de ouro, ele nos tirou da terra do Egito, ele é o nosso Deus. E o pessoal começou a adorar, se prostrar, crendo fielmente que aquele objeto feito pelo ourives era o Deus deles. E muitas vezes, irmãos, nós servimos a um Deus ao qual nós não vemos com os nossos olhos naturais. E muitas vezes, esse Deus que nós não vemos com os olhos naturais acaba estando longe do nosso coração, porque nós não vemos. Mas Ele é um Deus que quando nós procuramos, Ele está próximo, né? Mas às vezes nós nos esquecemos dEle, nós não procuramos a Ele. Então Ele se torna um Deus longe, e nós queremos algo que seja palpável, algo que nós possamos ver, e aí é que está o problema. E talvez muitos dos que estão aqui, né, nas nossas próprias vidas, nós cremos em Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, mas às vezes nós temos um outro objeto de idolatria disputando lugar com Jesus. E veja, Deus ou a pessoa de Jesus, Ele não tem concorrentes. Não existem deuses que concorrem com Jesus, que eles são mais ou menos poderosos, que estão ali, têm força, estão disputando, né? Ou aquela dualidade que alguns até imaginam, é o diabo, né? O diabo é forte, está ali numa luta de braço com Jesus. Isso não existe. A Bíblia deixa bem claro que existe só um Deus. Nós criamos deuses no nosso coração, mas não existem deuses, não existem concorrência, não existe concorrência ao Senhor. Ele é um Deus único, amém? Você crê dessa forma? Amém? Ele é um Deus único. Então nós não podemos desviar a nossa atenção, a nossa adoração, a nossa servidão do coração desse Deus, porque Ele é único. É só Ele que salva, né? Não há outra natureza. A idolatria pode não estar somente diante dos olhos, mas ela também pode estar no coração. Então tirai o ídolo do coração. Eu gostaria que você abrisse aí comigo segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5. Versículo 17 a 19, nós temos uma situação bem interessante aqui, de um texto também bem conhecido, né, de Naamã, que estava leproso, e vai à procura do profeta Elias, ou melhor, Eliseu. Então, segundo Reis, capítulo 5, versos 17 a 19, diz o seguinte: E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu servo vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Olha que coisa interessante na vida de um estrangeiro, que não era alguém que não fazia parte do povo hebreu. A serva de Naamã chega para Naamã e diz assim: olha, tem solução para o teu problema, tem um profeta em Israel, um homem que representa Deus, um homem cheio de poder, e ele poderá dar solução para o seu problema. Ele vai lá, se banha 3 vezes no rio, depois, né, de ter relutado em relação a isso, e ele volta limpo, e ele diz assim: agora eu reconheço que somente Jeová é Deus. Então ele diz o seguinte: jamais me prostrarei a outro Deus, me prostrarei somente ao Senhor Jeová. Mas ele diz para Eliseu o seguinte: olha, uma coisa eu peço, que o Senhor me perdoe quando o meu Senhor estiver no templo de Rimom, adorando a Rimom, e ele se prostre diante de Rimom, e eu tenho que apoiá-lo também, então eu tenho que me prostrar diante de Rimom. E o que o profeta diz? Vá em paz. Por quê? Porque apesar de ele se prostrar diante de uma imagem, a idolatria já não estava mais no seu coração. Não entendi.
Perdão, tá, minha esposa está me corrigindo, sempre tem que ter as esposas aí para nos apoiar, né? Eu estava me lembrando aqui que, na verdade, Naamã não mergulhou 3 vezes, né? Foram 7, né? Pois é, que eu esqueci de contar as 4 últimas, mas vocês entenderam, né? Mas o que acontece? O objeto de idolatria não estava mais no seu coração. Então o que acontece? Muitas vezes nós vamos na casa das pessoas e tem que destruir isso aí, vai lá e quebra da vida da pessoa, de repente ela entra no desespero. Meu Deus, eu acho que eu fiz algo errado. Vai lá e compra tudo de novo. Por quê? Porque a idolatria não saiu do coração. Então nós devemos tirar a idolatria do nosso coração. Tem algo no seu coração que disputa com o seu Deus, que tem disputado algo com o seu Deus? Olha lá o que em Colossenses 3,5, você não precisa abrir, mas você vai lá, se você observar lá, você vai ver que ele está falando a respeito de coisas que são abomináveis a Deus, são pecados a Deus, e uma delas é a avareza, que é apego ao dinheiro, às riquezas, né? E que diz que é, o que diz que é a avareza? Idolatria. Então veja que de repente você diz assim, olha, bom, eu não sou idólatra, né? Não tenho nenhum tipo de objeto de escultura na minha casa, mas de repente você tem um apego, né? Uma corrida desenfreada ao dinheiro, né? Você quer enriquecer, você já está bem de vida, né? Mas você acha que você precisa enriquecer mais, está desesperado, e eu não estou dizendo aqui que se você é rico, se você tem dinheiro, que por isso você, é algum tipo de pecado, algum erro, não, mas a Bíblia deixa claro que o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, e isso pode ser o seu objeto de idolatria, aquele ao qual você se prostra, né? Que você aceita qualquer desafio para enriquecer-se mais, é o seu objeto de idolatria, pode ser. Então nós temos muitas coisas que podem estar tirando a honra que nós deveríamos dar ao nosso Deus. Em Mateus 6,24, a palavra diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Só quero explicar aqui para os descendentes italianos que Mamon aqui não é a fruta, tá? Mamon aqui é o Deus das riquezas, tá? Então, você não pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não pode servir a Deus e as riquezas. O Senhor deixou claro isso, porque muitas vezes há uma ocupação no nosso coração, né? Nós dizemos que cremos em Deus, mas não confiamos que Ele é o nosso sustento. Nós cremos em Deus, mas não esperamos que Ele possa suprir as nossas necessidades. Então nós estamos mais ocupados aqui com as coisas ao nosso redor, as coisas do mundo, né? Quando nós estamos querendo correr atrás e resolver as coisas da nossa vida que nós não podemos, é porque nós estamos esquecendo de Deus. Quando nós ficamos enfermos e a primeira coisa que a gente faz é correr ao médico, é porque nós estamos esquecendo de Deus. E eu não estou dizendo aqui que você não deve procurar o médico, tá? Não estou dizendo isso, quero deixar bem claro. Mas às vezes quando surge um problema nas nossas vidas, né, nós vamos primeiro procurar o médico. Por que nós não procuramos primeiro a Deus? Nós não cremos, nós só cremos que Ele pode nos curar quando o médico diz assim, olha, não tenho mais o que fazer por você, viu? Olha, você está desenganado, já tentei de tudo, olha, não tem solução para o seu, na medicina não tem solução para o seu problema. Diz assim, eu já criei na medicina, ele não me deu solução, eu vou buscar Deus agora. Por que você não buscou primeiro? Né? Quem é o seu Deus? A quem você serve? No versículo 15, ele diz assim, o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, né? Você acha muito pesado servir ao seu Deus, a Jesus da sua vida, se parece muito pesado, muito ruim isso aos seus olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a intenção do seu coração? Você tem realmente essa intenção de ter na sua vida, na sua casa, como único Deus e verdadeiro ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? A quem você tem dedicado? Embora nós possamos não ter
esses deuses feitos por pedra, barro, madeira. Quais são os outros deuses que você pode ter na sua vida? Eu coloquei que às vezes até líderes, pastores de igreja, eles têm se tornado às vezes deuses para muitas pessoas. Tem pessoas que têm submissão irrestrita a algum homem e fazem aquilo que ele disser, mesmo que esteja contrário à palavra. Eu vi uma vez numa igreja nos Estados Unidos, que o líder da igreja dizia que a grama da frente da igreja era abençoada. Então o que o pessoal fazia? Eles iam na fachada, na frente da igreja, e arrancavam a grama para comer, porque o pastor disse que a grama era abençoada. Então, alguém que segue alguém que vai atrás de alguém cegamente em tudo aquilo que ele fala, o que se torna isso? Uma idolatria na vida do ser humano. Então, às vezes, até o próprio homem pode se tornar um objeto de idolatria para alguém. Cantores, os nossos cantores gospels, gospel, os nossos cantores, tem muitas pessoas que têm paixão, adoração pelo músico lá, é a referência da vida dele. E eu sempre uso esse exemplo, que eu lembro há muitos anos atrás, quando eu comprei um dos primeiros CDs da Aline Barros, e eu gosto muito dessa cantora, eu vejo nela um testemunho muito tremendo de vida, mas infelizmente eu lembro de um CD que ela gravou, que eu tenho inclusive em casa, que foi um dos primeiros dela, que no encarte das músicas, no final tinha um lugar que se quisesse preencher e enviar pelo correio, para você se inscrever no fã-clube da Aline Barros. Então, se a Aline Barros tinha um fã-clube, significa que ela era o quê? Um ídolo. E o que nós mais vemos hoje são programas na televisão para formar ídolos. Você vai lá cantar e quem sabe você seja o próximo ídolo. Será que nós não temos muitas vezes ídolos no nosso meio também? Às vezes nós imaginamos que a idolatria pode ser apenas um objeto que nós colocamos na nossa presença, na nossa frente. Não temos muitos ídolos. Autoridades, time de futebol. Eu lembro na igreja que eu pastoreava, que tinha um abençoado lá, que até torcia para o time certo, era gremista. Mas no dia que tinha culto e o Grêmio estava jogando, ele não ia para a igreja. Quem era? A quem ele estava servindo? Quem era o objeto de adoração dele? Era Jesus? Não. Não era. O seu time de futebol estava em primeiro lugar. Quem era o primeiro lugar da sua vida? Era o seu time de futebol. Então isso é idolatria. Você se dedica àquele a quem você ama. Então o nosso Deus, meus queridos, é Deus único. Se você entrar na página, no Facebook de Jesus, não sei se alguém que já foi lá, clicou na página do Face de Jesus lá em seguir, para seguir Jesus, alguém já fez isso? Você clica lá em seguir e vai vir uma mensagem. E na mensagem diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós temos um monte de gente seguindo, muitos cristãos, muita gente seguindo muita gente, mas muitos não estão seguindo Jesus. Por quê? Porque o que diz Josué aqui, olha, não é fácil seguir Jesus. Se vocês realmente querem seguir a Jesus, se vocês não estão chateados com a situação de seguir o Senhor, então vocês precisam realmente se dedicar a Ele. Então quem quiser ser discípulo do Senhor Jesus, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quantas pessoas você já viu que frequentaram a igreja, muitas vezes foram crentes, aqui eu vou colocar entre aspas, o indivíduo que está na igreja se diz crente, está há anos na igreja, e de repente o cara se afasta totalmente dos caminhos do Senhor. E eu pergunto, por que ele fez isso? Porque ele achou que a cruz estava muito pesada. Ele achou que estava muito ruim, muito difícil esse negócio de seguir a Jesus. E ele disse assim: eu vou largar esse negócio. Me deu uma saudade do Egito, era tão bom na época que eu estava no Egito, e às vezes quer voltar para o período de escravidão. Você já viu uma situação dessas? Como ocorre muitas vezes no nosso meio, Pessoas que resolvem voltar ao Egito. E olha o que diz aqui, na sequência do nosso texto que nós lemos a partir do verso 16. Veja que Josué é bem enfático em tudo que ele diz.
24, a partir do 16, ele diz o seguinte: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor e servir outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem aos deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre grande árvore, perto do santuário do Senhor. E então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouvimos todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. A quem você escolhe servir na sua vida? Lembre-se que quem é chamado e escolhido por Deus somos nós. Mas nós temos a escolha de sermos obedientes ou não àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Sabe, um dos maiores objetos de idolatria que nós temos nos tempos de hoje, seja dentro, seja fora da igreja, é isso aqui, ó. Celular, tablets, muitas vezes, não estou dizendo que isso aqui é pecado, tá? Até porque eu estou usando, tá? Mas muitas vezes, para algumas pessoas, isso aqui pode se tornar um objeto de idolatria. Quando o nosso tempo é roubado por essas coisas, por mídias sociais, por jogos, por qualquer outra coisa, que faz com que nós esqueçamos totalmente o nosso Deus, né? Muitas vezes isso aqui ele é um empecilho para a nossa oração, para a nossa meditação, para a nossa vida devocional. Se isso estiver acontecendo com você, isso aqui é um objeto de idolatria. Siga o texto, livre-se dele. Amém? Que Deus esteja fortalecendo as nossas vidas, irmãos, para que nós não percamos a direção, a visão, o foco das nossas vidas. Só existe um Deus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem nos salvou, Ele é quem nos libertou, Ele quer fazer transformação nas nossas vidas, no nosso meio. Seja um servo do Senhor, tema Ele de todo o coração, respeite a Ele como seu Deus e o adore em espírito e em verdade. Amém? Esse é o desafio que eu quero deixar para você. Eu quero que você se coloque em pé. E que se você realmente compreendeu isso na sua vida, que você não pode dividir a honra e a glória do Senhor com ninguém, e que você precisa obedecer ao Senhor. Muitas vezes Deus está falando ao seu coração, mas a sua vontade muitas vezes pode estar prevalecendo, né? Às vezes você está lutando, a sua vontade está lutando contra a vontade do Senhor na sua vida. Não faça isso. Entregue-se, confie ao Senhor. O Senhor tem grandes coisas para fazer por meio das nossas vidas. Amém? Teve um dia que Ele começou uma obra na sua vida, Ele chamou. Mas a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esteja apto para ser escolhido por Deus. Amém? Você quer realmente que você gostaria de dizer aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E você se colocasse a mão no seu coração, vamos orar.
Vamos dizer isso ao Senhor, que nós queremos tê-lo como único Senhor das nossas vidas. Lançar fora tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nós temos visto como empecilho em nossas vidas. Quantos empecilhos você tem deixado entrar na sua casa, na sua vida? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida, por tua misericórdia sobre cada um de nós, e pela tua palavra que é precisa, Senhor Deus, que é eficaz, tua palavra que faz com que o ser humano seja tratado, Senhor Deus, no mais profundo íntimo da sua alma. Ó Deus amado, nós queremos, Senhor Deus, nesta noite colocar, Senhor Deus, as nossas vidas na tua presença, Senhor. Ó Deus amado, nós queremos lançar fora, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem sido um estorvo, um empecilho em nossas vidas, Senhor Deus, para nós chegarmos diretamente ao teu trono. Ó Deus amado, sabemos que muitas vezes, Senhor Deus, temos deixado coisas, Senhor Deus, tirar o nosso tempo, o precioso tempo, Senhor Deus, que nós devemos ter a Ti, Senhor, que tem nos desviado o nosso olhar, o nosso foco, Senhor Deus, em relação ao reino de Deus, e tem nos feito olhar para as coisas ao nosso redor. Ó Deus amado, nós queremos ser um povo que serve ao Senhor, um povo, Senhor Deus, que compreende quem é o seu Deus, mesmo sem tê-lo visto. Ó Pai amado, nós não vemos o Senhor, não conhecemos a Tua face, Senhor Deus, mas temos visto, Senhor Deus, a Tua formosura, temos visto o Teu agir no nosso meio, temos visto a Tua poderosa mão ao nosso favor, Senhor, e por isso nós queremos entregar hoje, Senhor Deus, a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, Senhor Deus, pelos séculos dos séculos, Senhor, e queremos declarar isso, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Não há outro Deus, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor. Ó Pai querido, que nos ensine a cada dia, Senhor, para que essa igreja, Senhor Deus, seja uma igreja que traga transformação em toda a sociedade ao qual ela está inserida, Senhor. Ó Pai querido, que Tu abençoe, Senhor Deus, a vida de cada indivíduo aqui que tem verdadeiramente se prostrado e exercido fé em Ti, Senhor. E que toda a honra, toda a glória, Senhor Deus, seja dado a Ti, Senhor. Que Tu abençoes esse povo, Senhor. Que Tu abençoes, Senhor Deus, os pastores dessa igreja, Senhor. Que Tu estejas dando crescimento, Senhor Deus, e abençoando, Senhor Deus, aqueles que têm sido obedientes à Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e confiamos tudo em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.